Prezados irmãos, a paz do Senhor seja com todos vós. Hoje eu queria falar um pouco convosco, tendo como ponto de base o sermão profético de Nosso Senhor Jesus Cristo na montanha. Nesse sermão profético, Jesus, para falar dos acontecimentos dos últimos tempos, proferiu várias parábolas. E eu aqui quero socorrer-me da parábola dos dois servos, que encontramos lá no capítulo 24, versículos 45 a 51. E assim diz a palavra do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Prezados irmãos, esta parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo nos está a perguntar quem é o servo fiel e prudente que se constituiu sobre a sua casa. Esse servo fiel e prudente é, em boa verdade, aquele que diz ser cristão, aquele que diz ser seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se tu e eu somos de facto cristãos, seguimos de facto a Nosso Senhor Jesus Cristo, então nós devemos ser esse servo fiel e prudente. Todavia, para que sejamos fiéis e prudentes, é preciso que nós nos comportemos como se comportam as demais pessoas na busca de seus objetivos. Se não, vejamos. Um trabalhador busca o seu salário e ele sabe para que no final do mês, ou no final da semana, ou no final da jornada laboral, conforme o contrato que ele possui, para que ele possa receber o seu salário, ele deve trabalhar, deve cumprir escrupulosamente com as orientações que recebe da parte da entidade patronal. Em outras palavras, ele deve ser disciplinado no desempenho das suas funções. Se ele tiver disciplina e cumprir com as orientações, ele ao fim da jornada laboral ou da semana laboral ou do mês de labor, vai perceber o seu salário. Um determinado atleta sabe que deve treinar afincadamente, deve dedicar-se, deve cumprir com as orientações do seu treinador, deve ser disciplinado a cumprir as regras que lhe são estabelecidas. Se assim fizer, no final de tudo, ele há de ser convocado para jogar. E se ele e os colegas cumprirem escrupulosamente com a disciplina que lhes foi imposta pela equipa, até acabam por triunfar, acabam por ganhar. Assim também deve ser a vida do cristão. O cristão tem como finalidade o triunfo. O triunfo é viver na pátria celestial. Só que para vivermos na pátria celestial, nós devemos ser um servo fiel e prudente, conforme Jesus nos narra nesta parábola que encontramos lá em Mateus 24, 45, 51. Mas como podemos ser fiéis e prudentes?
O cristão deve permanentemente exercitar a sua fé. O exercício da fé significa que devemos orar sem cessar, conforme Paulo nos diz na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Devemos exercitar a piedade, devemos exercitar o bem-fazer, devemos exercitar as pisadas de Cristo. Se assim procedermos, vamos ser esse. O servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo é aquele que nosso Senhor Jesus Cristo o vai encontrar no seu regresso servindo. Então não basta só você dizer que eu sou cristão, que eu sou de Jesus, mas você não o serve. Você não o apoia. Você não é cristão. Você não é um servo fiel. O servo fiel ama, porque é isso que nosso Senhor Jesus Cristo aconselhou, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, se nós amamos o próximo como a nós mesmos, devemos praticar as mesmas ações que Jesus praticou. O que é que Jesus fez e o que é que Jesus espera dos seus fiéis? O que se espera dos fiéis é que nós amemos os outros de verdade. Que nós amemos os outros de verdade. Que nós exercitemos a nossa fé. Que pratiquemos a piedade, tal como também Paulo nos diz aqui na sua carta, na sua primeira carta enviada a Timóteo, no seu capítulo 4, no versículo 7 a 10, que diz o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Prezados irmãos, exercitarmos-nos a nós mesmos em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Jesus é Salvador de todos os homens, mas é sobretudo Salvador dos fiéis. Porque são os fiéis que ele há de resgatar. Os fiéis é que Jesus há de reinar com eles. Porque os não fiéis, a sua finalidade será o pranto e ranger de dentes. A sua finalidade será ao lado do inimigo, quando for castigado e lançado no fogo do enxofre. Então, prezados irmãos, a disciplina espiritual é algo que se impõe a um crente. É algo que se põe. Porque se formos disciplinados espiritualmente, tenhamos fé, tenhamos consciência que estaremos permanentemente a comungar com o Pai. E se nós tivermos o Pai próximo de nós, debaixo das suas asas, estaremos permanentemente seguros. Não há mal que nos apoquentará. É verdade que estamos nesse mundo bastante turbulento, haverão sempre turbulências, mas o nosso piloto da nossa nau é Jesus, e este nos levará sempre a bom porto. Prezados irmãos, podemos ainda reforçar
com a carta que Paulo enviou a Tito, no seu capítulo 2, versículos 11 a 13, que nos diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O servo fiel é aquele que tem uma disciplina espiritual inquestionável, exercita a sua piedade, ora sem cessar, ama o próximo como a si mesmo, aparta-se das concupiscências mundanas ou com as concupiscências da carne. Os seus atos compadecem-se com os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, quais são? A bondade, o amor, a benignidade, a paz, a tranquilidade. Prezados irmãos, o servo fiel não gera conflito na vida de ninguém. Pelo contrário, está sempre pronto a ajudar, está sempre pronto a apaziguar conflitos, evita contendas, está pronto a estender a mão ao seu próximo. O exercício da fé deve ser um exercício permanente, deve ser um trabalho contínuo. Se assim procedermos, prezados irmãos, seremos o servo fiel e Cristo, independentemente da hora, quando chegar, nós estaremos sempre preparados e aptos a viver na sua seara. A paz do Senhor seja com todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.